Meus amigos, mais um dia de bolsa para cima. Índice Ibovespa, principal índice da nossa bolsa, fechou acima dos 133 mil pontos, tá a menos de 1.000 pontos do topo histórico e tá lá na região dos 134 mil pontos. Então, muito provavelmente, se tudo ocorrer conforme o previsto, deve ser rompido amanhã, né? Ou nos próximos dias. Pode ser que lateralize. Alta hoje de 0,69%. O último topo foi feito lá no final de 2023, início de 2024. Então, com o pregão de hoje, tivemos aqui o sétimo pregão consecutivo de alta na nossa bolsa. Agora, nem todas as ações tiveram um dia de alta, não, meus amigos. Tem algumas ações que estão devendo aí essas altas que o mercado está dando. A Isen hoje caiu forte, chegou a cair aqui, deixa eu ver, antes do resultado 6% após a divulgação do seu resultado e fechou com uma queda de 4%. Agora, quem caiu forte foram as ações da Sequoia, Infracommerce e Amer 3. Aqui, trio parada dura liderando as quedas de hoje. Na parte de notícias, o que é que nós tivemos? Lá na zona do euro, divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre. O mercado estava precificando uma alta de 0,6, veio uma alta de 0,6. No Brasil, tivemos divulgação de venda de varejo, que eu vou olhar com vocês daqui a pouco. E nos Estados Unidos, núcleo mensal de índice de preço ao consumidor. O mercado estava esperando um mensal de 0,2, foi o que veio. E no anualizado, o mercado estava esperando 3, mas veio 2,9. No Brasil, meus amigos, além de dados do setor de comércio, tivemos aqui também indústria. A indústria caiu 1,3% no primeiro trimestre e interrompeu a trajetória de alta que estava fazendo nas últimas divulgações. E hoje, com a divulgação dos dados do setor de varejo, nós sabemos que o setor de varejo está mais de 8% acima da pré-pandemia. Só que, infelizmente, no último resultado, tivemos aqui 1% de queda em relação ao mês anterior, mas qual a questão? O mês anterior, que é esse que caiu 1%, era o topo histórico. Era o melhor desempenho do varejo desde que é acompanhado, desde que é medido esse desempenho. Então, agora, com esse 1%, tivemos a maior queda desde maio de 2023. Não que seja negativo, certo? E para o mês de abril, de maio, que ainda é um mês histórico, antes o IBGE falou: olha, a alta foi de 1,2. Aí eles deram uma revisada, cresceu menos, 0,9. E na parte aqui trimestral, pegando o segundo, comparando com o primeiro, apesar desse recuo, né? Tivemos uma alta de 1,5%. Então o varejo segue aqui crescendo, ajudando a bolsa. Quer dizer, a economia, né? Que ajuda na bolsa. E por falar em bolsas, mais um dia de bolsas, tudinho, ó, tudinho no verde. O Brasil está acompanhando as bolsas estrangeiras. VIX caindo 10% hoje, ficou aí no negativo. Então, o mercado continua aí otimista. Até quando? Não faço ideia. Em relação à raiz, meus amigos, o que aconteceu aqui? Os analistas, eles citaram aqui pontos de preocupações. Vamos ver primeiro o resultado da raiz, certo? Principais pontos importantes. Receita líquida passando aqui quase 58 bilhões de reais, alta de 18% em relação ao trimestre anterior. EBITDA ajustado 2 bilhões e 300, queda de 29%. Geração de caixa 1 bilhão de reais, 50% de queda em relação ao período anterior. Lucro líquido foi 1 bilhão e 100 milhões, só que o ajustado deu um leve prejuízo, certo? Alavancagem, medido pela dívida líquida vezes pelo EBITDA, 2,3 vezes. Antes estava 2 vezes. E investimento em linha, 2 bilhões e 200. Aqui, ó, vemos justamente como é que ficou o lucro líquido, 1 bilhão e 100, e o lucro líquido ajustado. Ele leva em consideração aqui resultados não recorrentes. Então tivemos aqui 7 milhões de reais em prejuízo. Na parte de desempenho, a companhia diz que a estrutura de capital está alinhada a prioridades e mandamentos. Na parte aqui da alavancagem, a empresa diz que está compatível com o período
bem compatível. Vamos ver aqui outros pontos importantes. Em relação à receita, 18% de alta, conforme nós vimos, e a companhia destacou que tivemos receita aumentando em todos os segmentos. Que explica isso aqui: maior preço de combustíveis, crescimento da comercialização de açúcar de terceiros e aumento do volume total de etanol vendido. Outro ponto importante: segmento de renováveis e açúcar, cana moída, melhor produção, 15% de alta, ATR, produtividade 0,2, cana própria, leve queda. Em linhas gerais, melhorou bastante. Ó. Produção de açúcar, 12%, produção de etanol, 17%, e um segmento que cresceu bastante foi o etanol de segunda geração, mais de 100% de alta. Segmento de renováveis, etanol. No etanol, volume próprio vendido, 19,5% de alta, comercialização, 18%. No total, crescendo aqui, ó, 18,6%. Etanol de segunda geração. No trimestre anterior, 7,7 toneladas. Quer dizer, tonelada não, desculpem. Milhões de litros. E agora foram produzidos 16,2 milhões de litros. A companhia diz que isso refletiu a produção aqui da planta 1 e planta 2, que foi totalmente exportada. O etanol de segunda geração é um etanol com um valor agregado maior. Ele vem da folha da cana. Então, a forma de você reaproveitar melhor a cana. Açúcar. Volume vendido, ó, no comparativo trimestral, 26% de alta. Só que esse trimestre, ele é mais fraco do que o trimestre anterior, o trimestre que precedeu a esse. Por isso que nós tivemos aqui uma queda da comercialização de 17%. Mas tivemos aqui uma queda, ó, em relação ao mesmo período do ano passado, do preço médio em 4,5%, só que em relação ao anterior, 4% de alta. A parte de resultado, ó, como eu tinha dito para vocês, a receita subiu nos dois segmentos, 12,5%, segmento de açúcar renováveis, 4%, aqui é a parte de etanol, e açúcar 19,5%. Açúcar foi quem puxou esse resultado. Mobilidade, que é a parte de combustíveis, volumes de venda, leve queda, com o ciclo Otto, que é a parte de a gasolina, caindo 4%, 0,4%. Diesel 3%, aviação 0,7%, e os outros, mas é um percentual muito baixo, subindo aqui 21%. Parte aqui de venda no Brasil, ligeira queda no total, 0,8%. E aqui a Argentina e Paraguai, ligeira alta, 1,1%. Gasolina lá caiu 12%, diesel 1%, a aviação subindo 5%. Estrutura de capital da Raízen, como é que está a situação? A empresa terminou com uma dívida bruta total de 43 bilhões, 729 milhões, sendo 12 bilhões e 100 de curto prazo, vencimento até 12 meses, e longo prazo 31 bilhões e meio. Dessa dívida, 26 bilhões é em moeda estrangeira e 17 bilhões e meio em moeda nacional. E a empresa terminou em caixa com 12 bilhões de reais. Mais de 100% do que tinha terminado no trimestre anterior, que tinha sido 3 bilhões e 900. E a dívida deu uma leve subida de 2 vezes para 2,3 vezes de dívida líquida sobre o EBITDA. Então, vamos ver aqui que preocupações são essas. E deixar aqui os analistas com o pé atrás, com a raiz. Vamos dar uma olhadinha. Resultado da raiz, hein? Aqui vai falar, né, do resultado. Segundo o BTG, a Raízen começou o ano fiscal com o EBITDA ajustado de 2 bilhões e 300, ficando abaixo de sua estimativa, 19% abaixo do que o BTG estimou e 30% abaixo do anual, por conta de menores margens para açúcar e etanol, prejudicados pelos estoques. O banco segue esperando para ver tendências que talvez possam sinalizar se a Raízen pode finalmente estar perto do ponto em que o enorme capital empregado, tanto na capacidade do etanol de segunda geração, quanto na cana-de-açúcar, comece a dar frutos.
Esperamos que o ano fiscal de 2005, a Raizen já está em 2025, seja o ano em que a Raizen atinja o ponto de equilíbrio do ponto de vista de geração de fluxo de caixa, a partir do qual possa haver alguma tendência de desalavancagem muito necessário no futuro. O banco vê as ações negociadas com 20% de desconto em relação aos múltiplos combinados de seus pares, continua com recomendação de compra, com preço-alvo nos R$ 7,00. E o potencial de alta embutido nas ações assume que esse desconto se dissipará quando a Raizen atingir este ponto. Para a XP, as expectativas de um ano lento se concretizaram, porque, como falei, esse trimestre é um trimestre mais fraco, particularmente devido a volumes fracos de açúcar e etanol, além de questões pontuais que afetaram negativamente a margem aqui do setor de postos no Brasil. Recomendação de compra da XP é com R$ 6,00. Vamos ver outro ponto aqui. Eles falam que ponto positivo, ó, custos de caixa unitário diminuíram 2%, a alavancagem permaneceu próximo de 2 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, monetização de crédito tributário permaneceu forte e chegou a 1,2 bilhão. Ponto de inflexão, ou seja, ponto de virada para a Raizen. Vamos ver a UBS. Esse ciclo, essa safra, pode ser um ponto de inflexão para a companhia, porém, com maior geração de caixa, ajuste de balanço, início de entrega do seu plano de IPO, começa a concretizar de forma mais clara. O banco tem recomendação de compra, só que aqui eles são mais modestos, né? R$ 5,10. Apesar disso, a Raizen enfrenta uma difícil batalha para recuperar o interesse e a confiança dos investidores. A empresa reportou margem de contribuição de 14% das suas operações de etanol de segunda geração, que esperamos aumentar nesta e nas próximas safras. Assim como outras casas, o Safra, a instituição, recorda que os resultados foram impactados negativamente pelo aumento dos estoques de açúcar e etanol e pelo ambiente competitivo mais acirrado na distribuição de combustíveis. Então vamos aqui dar uma olhadinha, meus amigos, no preço-alvo da Raizen. Preço-alvo máximo, né? R$ 7,00 em relação à cotação do papel hoje. O papel hoje fechou em 3,25. 3,25. Então, de acordo aqui com o mais otimista, a ação teria um percentual potencial, né, de valorização de um percentual de mais de 100%. Região de preço importante para a Raizen. Ó, a mínima histórica dela foi feita em 2023, início de 2023, chegou lá nos R$ 2,00. Depois ligou 220 até a região dos 5, ó, próxima da região dos 5. Depois forte recuo para essa zona dos 3. Tentou voltar lá acima dos 5, mas parou nos R$ 4,00. E agora o preço, com toda a dificuldade, tá aqui acima dos R$ 3,00. Então não é demais pensar que nos próximos meses possa pelo menos vir tocar aqui na região dos R$ 4,00. E logo abaixo tem uma região de preço, uma região de suporte muito, muito forte, que é justamente a zona dos R$ 3,00, 2,80. Região que bateu aqui pela última vez entre junho e julho deste ano. Tocou aqui, ó, nos últimos dias em 2,82. Veja como antes do resultado deu uma ligadinha no motor. Então pode ser hoje um dia de recuo para mais uma pernada de alta, certo? E tem uma região de suporte aí bem abaixo. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.